Hoje nós vamos falar por que seu concorrente mudou para Roloniac, para depilação a LED, né? Isso aconteceu comigo e acredito que tenha acontecido com bastante profissionais da área da saúde, né? Essa evolução da tecnologia, que a gente não pode ficar para trás. E hoje a gente vai bater um papo sobre isso, tá? Então eu tenho 14 anos já na área da estética, sou biomédica, sou CEO do Espaço Cris Boneta, é a clínica onde eu trabalho atualmente, já há 8 anos que a clínica já existe. Sou consultora técnica de negócio e de estética, né? Então divergência de atendimento, treinamento de equipe, montagem de clínica, que se precisarem vocês podem contar comigo. O que é fotodepilação? Fotodepilação é um termo que nós utilizamos hoje para todo método de depilação com tecnologia, com equipamento. A depilação ela começou nos anos 60 e só 20 anos depois que a gente começou a liberar, né, os equipamentos, né, de depilação com tecnologia. Antes nós utilizávamos a depilação a cera, foi onde praticamente todo mundo começou e assim também foi minha trajetória. Inclusive a gente fala que é abertura de carteira, né? Dentro das clínicas, como é um procedimento com ticket médio baixo, então a gente consegue ter uma quantidade de público, uma boa rotatividade, tendo acesso a esse público, a gente consegue então trabalhar esse paciente para fazer outros procedimentos e também chegar até a depilação duradoura, que é hoje que a gente mais faz hoje nas nossas clínicas. A gente observa que tem muitas franquias hoje, né, que a gente chama com método commodity, e a gente observa que a depilação a cera ela tem caído muito em desuso. Algumas pessoas ainda preferem fazer esse método, mas na sua grande maioria, a gente pode dizer uma média de 90% já está migrando para esse tipo de procedimento, por ser algo mais rápido. A gente acaba não sendo pego desprevenido quando é convidado para algum tipo de evento, né? Imagine você receber um convite, vamos para a praia, e você tá toda peluda. Então esse método tem sido praticamente 100%, né? Tem ganhado bastante as clínicas, mesmo que não tenham equipamento, tem feito locação, que também é uma viabilidade para nós que tem clínica de porte baixo e porte médio, né? Então a gente não precisa ficar sem fazer esse tipo de procedimento. A gente tem esses recursos para deixar sempre nossos pacientes atualizados com as tecnologias, tá? E aí, eu preciso ter um tempo certo para fazer esse processo da depilação, tá? A depilação duradoura, a depilação a LED. Só que eu não sei quando que vai acontecer esse processo certo, né? Que é a fase onde meu pelo precisa estar, que é na fase anágena. A gente tem os quatro fases quase fase de crescimento do pelo. Então, por isso, a gente precisa de um período para fazer esse tratamento no meu paciente, que normalmente deve em média de 8 a 10 sessões. Quando a gente fala de 8 a 10 sessões, nós estamos falando de 8 meses, 10 meses de tratamento. Eu trabalho com depilação duradoura já há mais de 10 anos. Então, eu já conheço desde a luz pulsada, transitei pro laser e agora eu estou no LED. Então, posso com bastante segurança falar de todo esse processo que aconteceu comigo nesse trabalho. Por trabalhar com fototipos altos, a gente sabe que todos esses tratamentos ele tem atração à melanina, e uma pessoa de pele negra que mais tem no seu tecido, né, que mais uma das suas características principais é a quantidade de pelo, eu precisava de fazer aí aquela jogadinha para conseguir fazer esse procedimento em pacientes de fototipos altos. E em alguns lugares, algumas empresas, as profissionais acabam não atendendo esse tipo de paciente, acabavam recusando esse atendimento desse paciente por medo, né, de fazer uma lesão nesse tecido, por medo de fazer uma queima nessa pele, tá? E hoje, com a depilação a LED, a gente não precisa mais se preocupar com isso, porque a máquina ela tem uma tecnologia que consegue restringir somente a melanina do pelo, fazendo então toda uma proteção na melanina da pele. Então, se eu consigo fazer isso com um fototipo alto, 4, 5, 6, imagine um fototipo 1, 2 e 3. A gente sabe que no Brasil a gente quase não tem pessoas com fototipo de 1, né? 2 a gente ainda consegue achar. No Rio de Janeiro, a maioria das pessoas, a gente recebe muitos estrangeiros, alguns procuram, aproveitam esse período que está na cidade para poder dar continuidade a tratamento ou experimentar tratamentos brasileiros. Então, a gente consegue fazer esse tratamento também em fototipos mais baixos, tá? Aí nós temos o mecanismo de ação, né? Como que
que funciona a depilação duradoura, né? Esse feixe de luz, né, essa energia, ela é captada pela melanina. E essa melanina, esse pelo, ele precisa de ser um pelo preto, né, um pelo escuro. Essa melanina, esse pelo, ele cresce, né, ele é alimentado por par com terminações nervosas e também pela parte sanguínea. Quando eu faço o disparo, né, da energia da luz, eu começo a fazer uma separação do coágulo desse pelo com esse coágulo sanguíneo e vou fazendo essa separação e vou separando até não ter mais um elo de ligação e eu não consigo mais alimentar o crescimento desse bulbo para que esse pelo ele cresça, tá? Então, quando eu faço a entrega da energia, ele não vai trabalhar a haste, mas eu preciso cada haste para que seja um condutor da energia para que eu chegue no bulbo e mate essa raiz desse pelo, tá? E aí nós temos o início da tecnologia, então nós começamos, né, na luz pulsada em 1994 e evoluímos então para a depilação a laser em 1997 e hoje, né, 2021, iniciando em 2019, nós estamos com o Roloniac, que é a depilação a LED. A diferença da depilação a LED para a depilação a laser. A gente observou a forma de entrega de luz, forma de entrega de energia e fizemos alguns ajustes para que a gente conseguisse fazer esse tratamento sem causar alguns tipos de danos na pele desse paciente. Então nós temos um equipamento que ele tem uma ponteira que ele é colimado, ele não é coerente, ele tem um aspecto estreito. Isso faz com que eu consiga então fazer esse isolamento desse tecido e trabalhe somente a melanina desse pelo. E quando eu faço a aplicação, a gente inclusive sente como se fosse um pinçamento, como se estivesse tirando esse pelo com pinça, né? Então com isso a gente acaba também trazendo um desconforto na hora da aplicação. Quando a tecnologia ela começou, a gente tinha muita intercorrência, principalmente quem trabalhava em fototipo alto, e eu já trabalho em fototipo alto já há bastante tempo, então a gente mesmo colocando pouca entrega de energia para conseguir trabalhar esse pelo, além de eu ter um maior tempo de tratamento, então se a gente trabalha hoje com 8, 10 sessões, que são 8, 10 meses, eu tinha paciente com 2 anos de tratamento para conseguir ter aí uma entrega de 50%, 60% na resposta do tratamento desse paciente. E com isso a gente não tem mais esse tipo de problema. O paciente com 3, 4 sessões, 3, 4 meses, já relatam resposta de 60%, 70% já no não crescimento do pelo, tá? E aí, quando eu fazia a depilação a laser, eu tinha bastante intercorrência, mesmo fazendo variações baixas, só que eu tinha uma demanda muito grande de tempo de tratamento desse paciente, então ele acabava desistindo de fazer o procedimento, porque são 2 anos tratando, mesmo que seja uma vez por mês, 2 anos tratando, muito incômodo na hora de fazer a aplicação, então mesmo que não gerasse lesão, uma queimadura no tecido, mas era muito incômodo na hora de fazer esse procedimento, então a gente ficava sem pelo, mas sim, era muito traumático, né, essa entrega. E com esse novo recurso de depilação a LED, a gente consegue fazer com que esse paciente não tenha mais pelo e na hora da aplicação que ele tenha um conforto, né, tenha dignidade, né, vamos dizer assim, dignidade na hora de fazer o seu tratamento, tá? Quais são as vantagens de eu fazer esse procedimento? É a praticidade. Se eu consigo fazer uma entrega adequada de energia, eu vou ter menos tempo de tratamento nesse paciente. Se quando eu faço essa entrega adequada, eu consigo ter esse menos tempo, eu vou ter mais praticidade na hora de atender esse paciente. Esse paciente, ele já, na hora que ele está fazendo a aplicação, por exemplo, no maxila, ele já está começando a fazer cálculo na cabeça dele, de como ele vai fazer a meia perna, a perna inteira, a virilha, né? Porque é algo que é prazeroso para ele. E normalmente a gente trabalha com pacote, né? A gente vende 5 sessões, a gente vende 10 sessões, e quando há esse trauma na hora de fazer a aplicação, ele só quer se livrar, porque ele já pagou, então ele quer fazer o procedimento, né? Então ele quer só se livrar
daquela sessão, daquela área e não quer mais, nunca mais voltar para poder fazer outros, porque era muito incômodo. E com isso a gente tem aumentado a quantidade de pessoas chegando na nossa clínica para fazer o procedimento e as pessoas que já estão aumentada a quantidade de área. Então, às vezes, por uma questão de poder aquisitivo, ela termina uma área, começa a fazer outra já consegue fazer várias áreas na mesma sessão, outros já indicam para seus parentes, seus amigos, né? E com isso a gente vai aumentando a demanda. Eu, inicialmente, quando fazia outro tipo de procedimento, eu tinha uma agenda mensal. Hoje eu tenho 6 agendas mensais fazendo a depilação com Roloniac. Então, assim, a nível financeiro, isso me rentabilizou muito mesmo. E aí, com isso, a gente consegue democratizar por causa dessa entrega, por causa dessa tecnologia. E dos segredos, inclusive, de eu trabalhar com o Roloniac é o resfriamento da ponteira. Normalmente, as ponteiras elas fazem uma entrega de menos 9 graus, tá? O Roloniac ele faz uma entrega máxima de menos 15. O que isso faz? O que isso significa? Isso vai trazer o conforto na hora da aplicação. Todos sabem que a nossa temperatura corporal é uma média de 36,5 a 37,5, né, de temperatura. Quando eu faço o disparo do equipamento, eu faço o aquecimento, né, porque eu preciso desse aquecimento para poder fazer o lesionamento desse pelo, né, para fazer a apoptose desse pelo. Quando eu trabalho a questão da criogênese, que é o resfriamento da área, eu vou diminuir, né, aquela parte, a fase local, da onde vai ser aplicado, onde vai ser feito o procedimento, diminuindo essa temperatura. Quando eu faço o disparo, quando acontece o aquecimento, eu estabilizo a temperatura, porque eu já resfriei, eu já diminuí, faço o disparo, ele aumenta a temperatura, mas não chega a 37,5, a 38 graus, trazendo então essa lesão no tecido, tá? Então esse é um dos segredos para trazer o conforto na hora da aplicação, tá ok? E também a entrega da luz, né? Como ela é uma entrega mais homogênea, mais uniforme, eu consigo também trazer esse conforto na hora da aplicação do meu equipamento. Quando eu faço a aplicação da depilação, nós temos algumas disfunções estéticas que são originadas do pelo, tá? Uma delas é o escurecimento, o pelo encravado e a foliculite. Essas são as afecções principalmente de pessoas de fototipo alto, né? Por causa da curvatura do pelo, né? Então esse pelo ele vem em formato de espiral. Algumas não conseguem ter força para fazer o rompimento do tecido para essa haste ela se desenvolver. Outras é por causa justamente de eu reutilizar uma gilete. Então eu não sei aonde eu estou acomodando essa gilete, né? Eu acondicionando essa gilete depois que eu faço a depilação. E banheiro a gente sabe que é uma parte mais suja da nossa casa, muita bactéria. E com isso eu acabo trazendo esse fungo, trazendo essa bactéria para o meu tecido. E quando eu faço a gilete, eu acabo fazendo microlesões e aí fica captando, então eu acabo captando esse tipo de fungo, esse tipo de bactéria na minha pele. Então eu não trato somente pelo, eu consigo tratar inclusive outras afecções que por tratamentos convencionais às vezes fica um pouco mais difícil, porque eu vou fazer uma argila branca, eu vou usar uma loção secativa, mas esse meu paciente ainda vai continuar usando a gilete, vai reutilizar essa gilete, vai acondicionar essa gilete no local não apropriado. Então a gente vai praticamente ficar enxugando gelo. Então normalmente eu converso com o meu paciente, pergunto a ele se ele gosta de ter o pelo, né, se ele quer ter o pelo, às vezes, e quando ele me relata que não, que isso me incomoda, eu não quero, eu já faço realmente a gilete porque eu não gosto de ter o pelo, então a gente já parte inclusive para fazer a depilação a LED. O custo-benefício. Então tem muitas pessoas que são muito resistentes e falam, mas essa depilação é muito cara. E aí você fica 30 anos, 40 anos depilando com cera, né? Utilizando outros recursos, usando creme depilatórios que vai fazer uma agressão, né, nessa pele, que é algo químico. Eu tenho pacientes que chegam com buço, principalmente o buço queimado, mas que eles eu fiz uma vez só. Basta apenas uma vez de você fazer para você lesionar esse tecido e é um tipo de pigmento
pigmento muito difícil de se tirar, que é essa queimadura de buço com esse tipo de depilação química, tá? Então, o custo-benefício de eu fazer um procedimento que vai me levar aí 8 meses, 9 meses, ou que seja 10 meses, isso vai, inclusive financeiramente, ser muito atrativo para mim, porque eu posso, inclusive, pagar um valor um pouco mais elevado em comparativo a outros métodos, mas é algo que vai ter aí um intervalo muito maior. E o modelo de negócio com a depilação a LED? Para mim está sendo fantástico trabalhar com depilação a LED, tá? A procura está sendo muito grande e quem compra, quem adquire, quem tem contato, quem utiliza, não troca. Eu troquei toda a minha agenda de depilação a laser para depilação a LED sem risco de errar e não me arrependo disso. Já tem quase 2 anos que eu já estou utilizando essa tecnologia. O relato das pacientes, né, de dizer, nossa, não está incomodando mais. E inclusive eu me arriscar a dar meu nome e falar assim, não, vem, faz uma sessão e você vai ver. Porque tem paciente que parou de fazer a depilação porque o incômodo pesou mais alto do que não ficar, do que ficar com pelo. E eu falei assim, não, você vem, faz uma sessão, não precisa de me pagar. E ela sair e fechar o restante do tratamento dela, tá? Então, o que acontece hoje? Hoje a gente não tem mais aquele método, aquele recurso de panfletagem. Eu, quando comecei, a minha clínica era na rua da faculdade e eu pedi uma menina que ela ficava na porta da faculdade nos intervalos, né, entre uma turma e outra, e ficar panfletando ali para as pessoas conhecerem a clínica e irem lá na clínica. Hoje, essa forma de panfletagem, essa forma de divulgação, ela não acontece mais, ela não é mais eficaz. As pessoas estão na rede. São 23%, né, no Brasil, as pessoas procurando a palavra-chave depilação, procurando LED, elas querem saber que método é esse. Nós temos valores médios, a gente sabe que cada estado, né, e cada clínica, cada região, mesmo sendo no mesmo estado, a gente tem um valor médio, mas a gente pode ter como base essa tabela, inclusive o tempo de aplicação. Lá na clínica eu coloco normalmente uma média de 15 minutos para cada paciente, independente da área que for fazer, mesmo se for uma perna inteira, eu ponho 15 minutos. Se for aquele paciente que for fazer uma orelha, por exemplo, eu não vou demorar 15 minutos para fazer a orelha dele, eu faço uma orelha com 1 minuto. Então, esse tempo eu já aplico para o paciente que vai fazer uma perna inteira, por exemplo. E eu trabalho, eu faço grupos de atendimento e aí eu coloco ordem de chegada e o paciente normalmente aguarda uma média de 10, 15 minutos para poder fazer o atendimento dele. Então, peguei meu equipamento, fiz a primeira alocação, não sei que preço cobrar, vocês podem se basear por essa tabelinha aqui, não tem problema nenhum, tá? Inclusive, a gente tem aqui os valores de faturamento. Então, a gente tem uma média, né, de quem está pagando prestação ou quem está fazendo locação. Eu consigo pagar as despesas da minha locação, as despesas da minha prestação e ainda tirar lucro, inclusive no primeiro atendimento, que aqui eu estou aqui, das 8 horas da manhã, que é normalmente o horário que a nossa clínica começa a funcionar, até 19h30. Então, imagine num dia você fazer quase 7 mil reais só fazendo depilação a LED. E tem em clínicas que faturam mês 10 mil, 15 mil reais. Isso aqui a gente está falando de um dia. E sabendo trabalhar direito, a gente consegue ter essa agenda lotada a semana inteira, inclusive quem tem o equipamento na clínica. Aqui minha paciente, que eu faço atendimento lá na clínica, ela é um dos meus cases de sucesso. Ela fazia uma outra forma de depilação, inclusive com uma médica, sentia muito incômodo. Então, mesmo não pagando, ela preferiu não fazer mais. E quando ela foi lá na clínica, ela chegou, Cris, fala a verdade pra mim. Vai doer? Senão não vou nem ligar a câmera. Eu falei assim, vamos fazer primeiro uma área e depois você me responde se vai doer ou não. E aí ela fez, ela gostou, aí gravou, fez tudo direitinho. Então, assim, às vezes assim, nem de graça o povo quer. Aqui é um antes e depois, como eu disse, de barba, 4 sessões. Então, 4 sessões aí, 4 meses. E a gente consegue ter uma resposta de 80%, né, de melhora da área. Ainda falta um pouquinho ali na parte de cima para poder alinhar. Mas acredito que esse paciente está muito satisfeito. Outro antes e depois.
Também vocês observam que tem mais homens do que mulheres, né? Obrigada, gente. Se quiserem, vocês podem me seguir nas redes sociais, tá? É muito difícil de achar, é Cristiane Boneta. Tem o da clínica e o meu particular. O da clínica, o primeiro, e o segundo é o meu particular. Estou à disposição para tirar dúvidas, inclusive agora, se vocês quiserem. A minha forma de aplicação na clínica, às vezes, inclusive ontem algumas pessoas procuraram, Cris, na minha clínica eu faço assim, tá errado, porque eu vi você falando de outra forma. Então a gente sabe a nossa realidade da nossa prática clínica e cada um faz sua melhor adequação para a gente conseguir ter sucesso na hora do tratamento do nosso paciente, tá? Obrigada, gente.